há duas premissas que eu aprendi com o Borges: a atribuição errônea e o anacronismo deliberado. A atribuição errônea porque eu entendia que na relação entre Maria e Marcel havia algo de cada um deles que se lia no outro. E, consequentemente, armei, porque é uma construção, armei uma leitura a partir de dois momentos prolíficos, densos, ricos da produção do Marcel Duchamp, praticamente obliterados pela crítica. O período que ele passa em Buenos Aires, que é unânime, é consensual, todo mundo diz: ah, não fez nada, não tinha nada na cidade, uma cidade provinciana, pum, pum, pum. E sempre me inquietou essa coincidência entre a permanência do Duchamp e o estouro anarquista. De alguma maneira, a hipótese, o mote, era intuir que havia uma conexão entre o anarquismo e o anartismo que ele estava procurando. E a outra era a relação com Maria. Era impossível que 10 anos de uma amizade, uma paixão tão intensa, não servisse para explicar reciprocamente essas obras. No caso de Maria, uma conexão, eu acho, muito sutil, porém claríssima, com uma tradição barroca brasileira, uma tradição colonial. E no caso do Marcel, descobrir em Maria essa dimensão do corpo, consequentemente do contato, do estésico e não necessariamente do estético, né, que me parece que é um território comum, um espaço de experiências compartilhadas por ambos. Então eu te diria, foi mais o vazio que a plenitude que me convocou. Né? Ou seja, por que ninguém fala disto? Por que isto é o tabu, o desprezado, o irrelevante, o sei lá. E eu acho que a tarefa do crítico é um pouco essa, armar essas conexões, armar essas pontes. Né? Eu acho que a obra dela está passando, nos últimos tempos, por uma reavaliação contundente. Quando eu conheci a obra dela, anos 70, ela ocupava apenas o lugar esporádico das inclassificáveis, tipo Teresa d'Amico. Não havia ainda um aparelho conceitual para pensar o trabalho dela. Tendia-se mais a pensá-la como epigonal, sucedânea, chegou tarde, não mereceu o registro dos franceses, sempre registros meio marginais. Não? Mas eu acho que nos últimos, sei lá, 10 ou sei lá quantos anos, ela tem passado por uma leitura muito mais enriquecedora e mais nuançada, mais sofisticada, que permite entender a singularidade da obra dela. Né? Eu acho que sem a Maria Martins é difícil entender certas buscas mais canônicas hoje em dia, antropofágicas, à la Tarsila, e de outro lado, na arte contemporânea, certas buscas, seja da questão do contato, da pele, do corpo, quanto da questão do vazio e do silêncio, que é talvez um ponto de união entre a obra de Maria Martins e de Clarice Lispector. Certamente, se relação há, não é pela condição feminina. Eu acho que os vínculos entre linguagens artísticas são muito mais complexos do que isso. Eu diria que se há relação, e eu creio positivamente que ela exista, se dá mais no plano da busca do mito. Boa parte do modernismo teve do mito uma leitura
severa, condenatória. Se pensou no mito como nos antípodas, no contrário total da civilização. Alguma coisa que precisava ser removida para que a cultura vingasse. E eu creio que depois da guerra isso muda radicalmente, porque se até os anos 30 pensadores como Walter Benjamin ainda entendiam que pensar a linguagem artística com relação à sociedade nos obrigava a optar por uma dicotomia. Estetização da violência tal como praticada pelo fascismo versus politização da arte tal como apregoada pelo comunismo. Tarsila, por exemplo, que nasce desse dualismo, to be or not to be, prepara o caminho para Maria, que dá um passo para além desse dualismo, desse binarismo. Então eu te diria que a opção de Maria talvez esteja mais próxima do tipo de revisão que os surrealistas estão fazendo depois do final da guerra. Ou seja, no mesmo ano em que Horkheimer e Adorno traçam esse diagnóstico sombrio da dialética do iluminismo, Bataille pensa, pelo contrário, que a única coisa que a arte, que a cultura contemporânea precisa é de mito. E isto Maria sacou perfeitissimamente bem. Eu acho que a questão do mito em Maria não se esgota apenas num resgate ameríndio ou numa pretensa segunda dentição antropofágica, como se queira chamar a escultura de Maria. Eu acho que há também uma aposta na questão do mito, na maneira em que ela tem não apenas de ver o Brasil, mas também de representá-lo. A relação complexa dela com Getúlio é uma prova disso. Né? Getúlio sempre foi visto como uma espécie de pedra no meio do caminho que deveríamos evitar, um acidente de percurso na modernização. E eu diria que hoje precisamos revisar um pouco esses conceitos. Quando Guimarães Rosa assume a sua cadeira na academia, ele evoca uma reunião com colegas dele, embaixadores, todos gaúchos, começando por Osvaldo Aranha, íntimo amigo da Maria, chanceler na época em que ela serviu junto a Carlos Martins em Washington. E o Guimarães Rosa diz do Getúlio uma coisa interessantíssima. Diz que Getúlio sempre lhe chamou a atenção por uma posição de neutralidade que ele não sabia se era espontânea ou deliberada e calculada. Havia, e ele acrescenta, e o conceito é crucial, havia nele um Wu Wei, o conceito taoísta do neutro. Havia em Getúlio um Wu Wei. Toda a estética de Maria Martins é isto, o Wu Wei. Eu acho que quando ela viaja, quando ela entra em contato com as filosofias orientais, o que mais lhe atrai é justamente essa dimensão do neutro, porque ela entende que no neutro você desativa a máquina de guerra que supõe a dialética entre civilização e mito. O mito era, para Maria Martins, a matéria pendente do surrealismo. O surrealismo fracassou justamente nesse ponto, na impossibilidade de criar um mito moderno de massas. E o que mais se aproxima disto, no futuro, são parcialmente os situacionistas e talvez, muito mais cabalmente, a pop art, Andy Warhol. Encontrar a potência do mito como potência para redefinir a vida. E Maria, com um olhar voltado para trás,
as lendas ameríndias, os mitos primigênios, etc, etc. E, de outro lado, um olhar para frente, um olhar para dentro e um olhar para fora, eu acho que ela percebeu muito melhor do que muitos dos contemporâneos, que talvez por viverem aqui, talvez por estarem inseridos nesta lógica do esclarecimento, da modernização, etc, etc, não tiveram condições de perceber. Muitas vezes a gente sente falta em figuras como Maria Martins de um maior conhecimento das leituras, das marcas de leituras, dos vestígios, né? Que um leitor deixa nos textos são muito valiosos. Mas mesmo que isso não tenha chegado até nós, o leitor treinado sabe reconhecer. Ela não foi impassível ao surrealismo. Se temos que encontrar um rótulo internacional para classificá-la, sem sombra de dúvida que eu diria que ela está mais próxima do surrealismo. Eu tenho um certo receio sempre em utilizar os rótulos, porque me parece que um rótulo, se de alguma maneira facilita a aproximação com qualquer artista, ao mesmo tempo falsifica. Clarice eu diria que talvez de maneira mais aguda do que Maria, né? Porque Clarice é uma narradora da vertigem, do vórtice, né? Se você pensa em GH, GH já está rodando quando ela começa. Travessão, estou procurando. São artistas do vórtice, né? Tanto Maria quanto Clarice. Clarice talvez de maneira mais pungente, eu diria, porque ela sempre tenta violentar o instrumento para encontrar uma forma inédita de dizer. Quando ela se apropria desse pensamento do Michel Seufort, o companheiro do Torres Garcia, e o copia como epígrafe de Água Viva, ou seja, nos fornece um mapa, né, para percorrer o texto, deveria existir uma literatura que, como a música, não contasse coisa alguma, não representasse objeto algum, etc, etc. Bom, está nos dizendo com quem que ela dialoga, com quem que ela dialogava nesse momento, né? Eu creio que, nesse momento, a construção era para Clarice uma maneira de desconstruir. Há um ponto que as aproxima, ao meu ver, que é um ideal de deserção, de mundo deserto, de tábula rasa, de limpar o campo. É como se elas precisassem se esvaziar até o infinito para só a partir daí poderem ensaiar o balbucio de uma linguagem própria. Por isso é, até certo ponto, uma traição sempre reportá-las a um movimento ainda mais europeu, não é? Porque a distância sempre acabará se transformando em condenação, será sempre condenatória, né? E eu acho que temos que entender que nessa distância o que há é uma diferença, e a diferença é um diferimento, é um adiamento. São obras que no momento era difícil a gente captar e avaliar, mas você vê que 30 anos depois nenhum de nós hesita em considerá-las as nossas contemporâneas, né? Nos primeiros anos, sem sombra de dúvida, pelo fato dela não estar aqui, não ter se filiado de alguma maneira, mesmo que menor, mesmo que secundária, mesmo que epilogante, com a lógica do modernismo que, como em todo o país vamos chamar de periférico, é sempre nacionalista. A modernização nos países periféricos, e por periférico eu posso pensar a Espanha, não apenas os países latino-americanos,
o modernismo é nacionalista. E Maria tinha um pé no nacionalismo, eu te diria no nacionalismo de representação diplomática externa, mas internamente eu não diria que o nacionalismo é o ingrediente mais relevante, mais importante da obra dela. E o fato dela ter se descolado, digamos, de um tronco principal, de uma família principal antropofágica, porque, digamos, na família que restou é fácil. O pai Oswald, a mãe Tarsila, o cunhado Raul Bopp, etc, etc. Mas que lugar daríamos para Maria Martins? Mas o fato de não ter um lugar, para mim, mais do que ser um demérito, é um estímulo. Porque os grandes artistas nunca têm um lugar cativo. E o lugar que porventura eles conseguem muda ao longo do tempo. Derrida tem uma frase muito genial quando lhe pedem para falar sobre Mallarmé num livro que se chamaria Tableau de la littérature française, ou seja, quadro, panorama da literatura francesa. E ele começa se questionando, um lugar para Mallarmé? Num quadro? Da literatura francesa? Então diríamos, um lugar para Maria Martins? Num panorama da arte brasileira? Ou seja, é uma figura tão complexa, tão encavalgada, há mais de uma lógica, que conceder-lhe qualquer um desses rótulos é uma maneira de empobrecê-la. O que não quer dizer, o que não implica ignorar que houve sim, em função dessa posição central que veio ocupar o modernismo na linguagem artística nacional, o lugar do ausente. Mas é um lugar extremamente interessante, o lugar do ausente. Os tipos eram diferentes, eu te diria, uma Eugênia Álvaro Moreira, né? A mulher do Álvaro Moreira. Sim, tudo bem. Brilhou menos do que Álvaro, teve menos presença do que Álvaro, porém não passou desapercebida. A Dalgisa. Todo mundo fala dos chapéus da Dalgisa, da presença ostensiva nos lançamentos, nas vernissagens, a relação com Ismael, a relação com Lourival Fontes. Tomemos o caso de Adalgisa Neri. No caso da Adalgisa, conta muito menos a sua poesia, que podemos criticar se é boa ou sofrível, e muito mais as relações dela, né? A relação primeiro com Ismael, a triangulação Ismael, Murilo, Adalgisa, e posteriormente o casamento com Lourival Fontes, o homem forte do Estado Novo, o homem que comandava vida e morte, por assim dizer, porque era o factotum do Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, que é um lugar esquivo, complexo, normalmente secundário, quando não raro de simples enfeite ou de ostentação. Eu te diria por serem máscaras, por só sobreviverem ao preço de se tornarem máscaras, de se tornarem enigmas. Que havia por trás do véu do chapéu da Dalgisa? Que havia por trás o decoro com que Cecília Meirelles se apresentava num lançamento de livro? Isto contava muito mais do que cada uma delas escrevesse. Mas se, em todo caso, podemos estabelecer uma tipologia dessas mulheres modernistas, eu ousaria colocar a Maria Martins um pouco que nas antípodas da Cecília Meirelles. Porque se Cecília ocupa esse lugar probo, honesto, exemplar, de uma referência cordata e mesurada, Maria Martins é exatamente o contrário. E nesse sentido me parece que Maria não ocupa um lugar existente, ela se dá um lugar, constrói um lugar para si.
que esse lugar não tenha podido ser reconhecido nos anos 40 e que só seja reconhecido hoje, faz parte do problema. Eu acho que ela descobre para além do símbolo. O surrealismo, que faz parte da Vulgata dizer que se alimentou da psicanálise, etc., etc., na época dela, conseguia pensar as relações entre o imaginário e o simbólico. É a partir dos anos 40 que Lacan começa a perceber um terceiro registro, a dimensão do real. Mas se a gente analisa com cuidado a obra da Maria, ela se afasta de Tarsila na medida em que ela, como Clarice, intui o real. Quando ele escreve a coluna no jornal Poeira da Vida, que é, aliás, um conselho picassiano, né? Picasso tem uma frase que diz que a arte lava a alma da poeira da vida. Isto para separá-la do onipresente Marcel Duchamp, ou seja, também a Picasso e Maria. Ela tem uma página que ela dedica a Robert Oppenheimer, que é muito elucidativa, não apenas das escolhas estéticas dela, mas da relação com o próprio Marcel. Ela descreve o Oppenheimer fisicamente e diz se parece a um outro gigante da arte, Marcel Duchamp. Esbelto, esguio, magro, com uma percepção muito aguda da linguagem. E não deve ser fortuito que, evocando o amigo, ela o associe a um fragmento de John Donne, um poema de John Donne, em que John Donne associa amor e morte. E isso está intimamente vinculado à descoberta do Oppenheimer, a bomba, isto é, a morte, a catástrofe, e que é uma história muito densa, porque a namorada do Oppenheimer se suicida e temos todas as condições de suspeitar, e Maria deixa entrever essa hipótese no quadro que traça dele, que foi pela Jean, a namorada do Oppenheimer, ter descoberto a monstruosidade que se gerava na medida em que East e West se tocam nesse mapa plano que era o próprio poeta, é descobrir que a pulsão é carente de conteúdo prévio e que ela não representa alguma coisa já existente, mas representa um vazio e se entrega como significante para uma outra representação. Eu acho que foi isso o que Maria percebeu, e mesmo que ela não tenha conseguido teorizar, como Clarice pouco teorizou quanto a isso, embora tenha dado alguns passos a mais, isto é, o it de Clarice, o neutro, eu acho que aí aparece a dimensão do real, que é o que talvez explique muito mais o mundo contemporâneo. O Jacques Lacan define o real como aquilo que não cessa de não se escrever. Então essa recorrência, esse tornar a visitar a linguagem desses artistas, me parece que está aí a grande questão colocada para nós hoje. Os surrealistas tinham uma versão romântica dos conflitos entre arte e sociedade. Acreditavam que, descerrando o véu, se revelaria o mistério. Maria, Clarice não vão atrás do mistério,
e desconfiam dos véus, porque sabem que um véu é sempre necessário, não podemos viver em carne viva. Elas procuram um enigma, e o enigma é sempre um enigma de linguagem. Na maioria das vezes eu diria que com ferramentas tributárias da representação, e eu acho que ela cresce quando a tirarmos do espaço da representação, portanto do espaço do binarismo, portanto do espaço da natureza, do surrealismo. A sexualidade, eu diria que é a fronteira. É a fronteira onde uma cultura não consegue elaborar plenamente as categorias para dizer quem é. É um para além da razão sempre. E o impossível dela me parece que se situa justamente nesse ponto. Devolver potência a esse limite e transformá-lo de limite, que é sempre último, em limiar. Isto é, alguma instância penúltima, alguma soleira que é indispensável ultrapassar para ir além. Eu diria que talvez uma das marcas mais interessantes de Marcelo e Maria seja a consciência do valor equívoco da linguagem. Se você percorre as cartas, você percebe que os títulos das esculturas são muito negociados com Marcel. Ele sempre dá palpites, sugere títulos, condena alguns, aprova outros. Os títulos das esculturas de Maria Martins nunca são triviais. E eu diria, são quase tão importantes quanto a própria peça. A influência de Maria em Marcel talvez seja mais evidente, né? Porque implica esta questão do contato. O contato não é uma questão de só menos importância, porque eu diria que durante praticamente 2 séculos, a estética ocidental fez abstração do fato de o conceito que usarmos para aludir à arte estar vinculado à pele, ao contato, à estesis. É o iluminismo que congela o problema da arte em aestesis, enquanto representação, enquanto mimese. E isto se interrompe, se corta, começa a mudar a partir dos surrealistas. E ali eu diria que coube um papel decisivo a Duchamp. Mas, creio eu, Duchamp não teria chegado tão longe se não tivesse sido insistentemente cutucado por Maria. Eu acho que Maria lhe trazia essa impregnação da linguagem com o atávico, o primário, o primigênio, não? O informe. Não sei se a Dandonnet teria chegado a ser o que é sem os mitos primigênios da Maria. Você Certamente diria... não. Entre essas 2 obras e entre o que alguns pensadores estão nesse mesmo momento colocando. Talvez o mais próximo de ambos seja Blanchot, né? Eu acho que nesse ponto convergem
Marcel Duchamp e Maria Martins, numa escrita do desastre. O mundo já não é mais guiado pelos astros, já não há deuses tutelares, já não há patriarcas fundadores, já não há estrela-guia. A escrita é a escrita do real. E o real aparece quando justamente não temos certeza quanto ao futuro. Essa dimensão potencializada do aleatório, essa potencialização do falso que a arte contemporânea descobre e que um Blanchot teoriza, sem sombra de dúvida que está presente tanto no Étang-Donné quanto nas esculturas de Maria. Para mim, o mais interessante do Étang-Donné é o fato de ter inventado a singularidade. É cada um e a cada momento que pode ver a obra, não mais de um, a cada momento, a cada instante. E ter descoberto o singular catapulta, joga para o baú a ideia de que o edifício da arte seria um pêndulo equilibrado, sempre se columpiando, balançando entre o antes e o depois, a tradição e a ruptura, a Europa e o Brasil. A irrupção do singular introduz uma catástrofe que é a de ter que cada um reconstruir o sentido da obra naquele instante para cada um dos observadores. Isto é irreversível na arte. Eu não posso dissociar o Étang-Donné do calor que irradia a luz por trás da porta. Eu não posso dissociar o Étang-Donné do cheiro de feno que se escapa pelo buraco da fechadura quando você espia. Ou seja, que o Étang-Donné não é a imagem que podemos encontrar no melhor dos catálogos. É essa experiência quase mística, quase religiosa, de você ir até lá, se curvar, se agachar, se abaixar, porque isso também é central. Não é? Normalmente temos a tendência a imaginar que a obra de arte está num pedestal e que nós temos que contemplá-la olhando para o alto. Não, não, não. É quase uma coisa sorrateira, escondida. Nós estamos cometendo uma sorte de pecado, né? Espiando pelo buraco da fechadura. Resta a pergunta: como inventarmos novos buracos de fechadura para cada uma das coisas que cada um de nós empreender? Esse é o desafio, né? Eu adoro a biografia do Nietzsche. Eu acho a biografia do Nietzsche um grande manifesto da poética dela. Creio que está aí cifrada a relação entre Maria e Marcel como em nenhum outro lugar. São fascinantes os livros de viagens. Nos colocam também o problema do Oriente, né? Que é uma questão importantíssima para entender uma categoria como neutro, como Wu Wei, que é tão importante em pensadores relativamente contemporâneos a Maria, como Octavio Paz, que também viajou pela Índia, etc., etc., ou Roland Barthes, que só vai conhecer a China em 74, a China comunista, maoísta, né? Com Kristeva, com Soler. Ou seja, é o contato com uma outra cultura e um desafio a você se reorganizar as suas próprias categorias para poder dar conta dessa diferença. Isso, Maria teve uma sensibilidade extremamente aguda. E são interessantes, embora poucas, as crônicas de cunho mais memorialístico de Poeira da Vida. Aí ela se tornou uma modernista brasileira como outro qualquer, né? Porque talvez uma das coisas que mais marque o modernismo é que todos terminam sendo memorialistas, né? Mesmo os que não escreveram crônicas, melhor dizendo, memórias. Mário de Andrade escreveu
15, sei lá quantos volumes de correspondências, que são memórias. Todos eles, ao chegarem a uma certa etapa da vida, entram na vertigem boitempo, entram a reorganizar o passado e a dar uma versão de si próprios, etc, etc. E Poeira da Vida é isso, é tentar armar uma constelação dos afetos dela. É uma pena que ela não seja muitas vezes parangonada, colocada em relação com outras escritoras, porque ela não tem nada que invejar a outras escritoras do período. Eu não diria que haja hoje um livro, talvez deva haver, mas há portas abertas, né? Há portas abertas. Eu acho que uma das maneiras de captar essa singularidade, sem sombra de dúvida, é estabelecer tangências. Falávamos agora há pouco do Oppenheimer. É interessante você reler algumas dos textos da Maria Martins e alguns dos textos do Murilo Mendes, que são fissurados por essa ideia da catástrofe, e da catástrofe vinculada ao mundo da técnica, né? Naquele momento era a bomba atômica, né? Mas se você pega um poema do Murilo como A Catástrofe, que está em Hipóteses, né? O livro que ele escreve em italiano, guarda muita relação com a defesa que ela faz do Oppenheimer como de um Bartleby. Ou seja, Oppenheimer é alguém que, tendo descoberto a fissão nuclear, se recusa a entregar essa conquista para os inescrupulosos. E nesse momento eu diria que ele se transforma nessa personagem que é crucial para vários pensadores contemporâneos, que é o Bartleby de Melville. I would prefer not to. Não diz não farei, não diz resistirei, não tem um universal do qual se agarrar, coloca apenas uma singularidade. Preferiria não o fazer. Mas essa singularidade não deixa de ser extremamente dramática. E eu acho que no caso da Maria Martins há uma sensibilidade para captar isto. Onde está o ponto Bartleby que suspenda a necessidade de optar entre o bem e o mal. Por isso que eu acho que a biografia de Nietzsche é essencial. Maria está sempre querendo dar o passo para além do bem e do mal. Ter colaborado na metamorfose. Sair do ideal da forma, que é um ideal que ainda impregna muito do modernismo, e o ideal da forma, mais cedo ou mais tarde, é normativo, mais cedo ou mais tarde é pedagógico, mais cedo ou mais tarde é universalista sem exceção. E ao reparar, ao observar o informe, tem sensibilidade para a exceção, tem sensibilidade para o que não cabe no conjunto, para o que excede, para o que é expletivo, para o que não tem nome. Nisso, eu diria que é das artistas brasileiras, naquele período, imbatível. Eu não absolutizaria, não diria que só o Duchamp. Eu acho que é um conjunto de outros artistas com os quais ela conviveu que também devem ter tido participação nessa depuração de linguagem. Não posso me esquecer de Lipschitz, do construtivismo de modo geral, que são contemporâneos, né? Penso que determinadas escolhas da Maria talvez ajudem a entender como ela
se orienta, passa a se orientar nos anos 40. O fato dela ter comprado, logo na noite de vernissage, o Boogie Woogie e doado essa tela para o MoMA, eu creio que diz mais da Maria do que de Boogie Woogie. Né? Eu acho que ela capta que os sonhos dessa moça na cidade do interior, etc, etc, um desenho que é mais ou menos dessa época, devia ainda se limpar cada vez mais do anedótico, do histórico, do referencial, do local, do brasileiro, etc, etc, para ambicionar uma linguagem mais depurada e supranacional. Sim, Duchamp terá tido o seu mérito, não nego, mas ela estava bem acompanhada. Eu creio que na época da apresentação, Etandonê foi lido por um prisma quase metafísico, que via na instalação uma dimensão teatral e barroca. Hoje não diria que seja isso que predomina nas leituras. Talvez hoje a leitura preponderante seja esta dimensão da singularidade que eu estava falando antes. E ela nos remete a essa relação extremamente ambígua e complexa entre o estético e o estésico. Não? É fundamentalmente essa, eu diria, o que vai, né, nesses 50 anos de Etandonê. Ela sugere elementos para ele fundir o corpo, ele diz que não convence, ela sugere um couro para revesti-la e ele também critica, sim, funciona, não funciona. Essas minúcias entram no diálogo, na discussão dele, sem sombra de dúvida. E um dos espantos maiores, pelo que me consta, foi o aparecimento de uma peça que Duchamp tinha dado a Maria, que é o Paysage Fautif, né, que é um pedaço de veludo com uma mancha informe, que depois, né, que depois se descobriu que era matéria orgânica. Há uma peça que é interessante a esse respeito, que é o Paysage Fautif. Quando aparece na exposição de Londres o Paysage Fautif que Marcel tinha dado a Maria, ele se sente quase que invadido, a reação dele não foi calma. Aonde vocês conseguiram isso? Como vocês fizeram? Etc, etc. Porque era expor uma parte de um diálogo muito íntimo entre ambos, né? Mas que eu acho que justamente Maria estava entregando ali um elo crucial para poder entender essa instalação para a qual Duchamp se tomou todo o tempo do mundo, 20 anos. Né? Então, a ideia de que é a viscosidade o impossível, que é a viscosidade o que marca uma relação singular entre a matéria e a arte, está ali colocada. Mais do que uma forma, é justamente esse trânsito informe, esse trânsito que é de metamorfose, o que conta. E eu acho que Maria sacou e foi por isto que, não por uma vingança, ou sei lá que leitura folhetinesca que se possa fazer do envio do Paysage Fautif à exposição, né? Sim, acho que ela sacou isso. O Etandonê eu vi quando já a pesquisa estava bem avançada. Eu acho que o meu interesse por Duchamp me veio
por outras vias. Me veio pela ideia de construção, pela ideia de xadrez, me veio por Paul Valéry, me veio por Borges, me veio por outras fontes, né? Que talvez tenham educado mais o meu olhar. E como que todos os caminhos me conduziam a ele. Né? E aí um empurrão decisivo foi tentar rearmar, vamos dizer assim, o Museu Imaginário do Champiano nesse período em que ele convive com o anarquismo. E aí, com obsessão de arquivista, fui visitando todas as publicações periódicas, os libelos anarquistas, os jornais e revistas que se publicavam na época, porque era impossível, a meu ver, que não houvesse ali traços, vestígios, marcas que me ajudassem a entender essa busca de um para além da representação. A coisa começou por aí. E me conduziu finalmente a um questionamento muito mais radical do problema do contato e da sensibilidade. Que depois, com os anos, isso é posterior ao meu livro, acabou se tornando também preocupação de outros pensadores. Jacques Rancière, que vem de uma esquerda dura, discípulo de Althusser, etc., etc. Um dos seus últimos, se não o último livro, é um livro chamado Aesthesis, né? Onde ele capta cenas, a ideia do fragmento, né? Cenas da arte contemporânea, vai dizer que são cenas emblemáticas que não obedecem a nenhuma lógica causal prévia, o que permite captar, segundo ele, uma transformação da sensibilidade. É completamente diferente das expectativas que poderia ter um Erich Auerbach no final da guerra, tentando entender as relações entre arte e sociedade, mas sempre pela via da representação, né? A representação da realidade na literatura ocidental. Minha modesta contribuição vai mais no sentido de me aproximar a Rancière e me distanciar do Auerbach. E eu acho que foi esse o esforço, né? Foi esse o esforço. A partir da noção de que poderia existir, como dizia Valéry, uma história da arte que não tivesse o nome de nenhum escritor. A partir da ideia da biblioteca total borgiana, que é uma biblioteca que junta o sublime e o abjeto, sem classificar. Eu acho que aí tive melhores condições de me aproximar do Marcel e também de sair de um certo fetichismo vanguardista em que durante muito tempo ele foi conservado, né? Por isso me parece interessante captar esses momentos em que os artistas se deparam com um limite, com uma fronteira, com um silêncio, com uma falta de resposta, né? E tentam elaborar um passo além, né? Para Duchamp, acho que o passo além foi justamente essa dimensão corpórea e não apenas visual da obra, né? Que corresponde ao período de convívio com Maria, né? Para ela, talvez, o fato de ter conseguido se despojar de um lastro telúrico, né, que marcava a obra no início, né? Ambos ganharam. Eu teria gostado de conhecer a Maria, porque imagino que seria uma pessoa extremamente vaidosa, talvez vaidosa até o limite do insuportável. Mas há na vaidade uma dimensão atraente que é a recusa do banal, do trivial, né?
a compreensão de que somos semblantes. E isso ela sacava de letra, né? Essa vaidade se manifestava em tantíssimas coisas. Uma que é um tanto quanto inocente, no fundo, infantil, diríamos, era a atitude coquete dela de pingar uma gota do extrato francês no passaporte, justamente na linha do ano de nascimento, de tal modo que o nascimento se tornava um enigma. Podemos interpretá-lo como uma dimensão vaidosa e feminina, mas há mais do que isso na rasura do nascimento, né? Porque a impugnação do patriarca, da tradição, da fundação e fundamentalmente do fundador, ou seja, que o nascimento não se deu no passado, o passado está sempre passando, e como está passando, essa parte que passa é o atual, o ativo, e ela percebeu muito bem que ela tinha que atuar como artista. A perspectiva é muito importante, e eu acho que em grande parte o problema da perspectiva define o nascimento da ficção, a ficção das origens, como diria Marthe Robert. Não é? Dom Quixote e Robinson, os dois grandes mitos de origem ocidentais. Né? Quando estoura a guerra, há duas leituras que eu acho muito sintomáticas das origens, de como nos relacionamos com o passado, do sentimento que nos habita e que estimulamos. Dois grandes filólogos alemães são forçados a abandonar a Alemanha. Os dois vão para a Turquia. Auerbach fica se carpindo pelas enormes e fantásticas bibliotecas alemãs que ele perdeu, que deixou para trás, porque aqui na Turquia não tenho nada, não posso fazer meu livro será feito de fragmentos, porque eu sou obrigado a consultar antologias, etc, etc. É a queixa, a lamúria. Leo Spitzer, que também vai para a Turquia, nunca se queixa e decide aprender o turco. Quando depois consegue migrar para os Estados Unidos, escreve interessantíssimos ensaios sobre essa sua condição judaica. Há qualquer coisa da desterritorialização, de não pertencer por inteiro a uma tradição, a uma terra, a uma cultura, não é? Que no caso da Maria, por ter morado tanto tempo no exterior, no caso da Clarice, pelas raízes judaicas e por buscas existenciais dela mesma, que tornam as suas linguagens artísticas muito atraentes, muito contemporâneas. Esse nomadismo afina muito com a nossa sensibilidade hoje em dia. Né?